Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de topografia. Hoje abordaremos outras tecnologias de medição com o exemplo do levantamento 3D empregando-se os sistemas de varredura a laser, ou popularmente chamado de laser scanner. Esta aula foi preparada por mim, professor Luiz Veiga, e pelo professor Alex Medina. O sistema de varredura laser consiste em métodos e equipamentos que são necessários para a mensuração de direções e distâncias de milhares de pontos durante o processo de observação. A partir desses elementos, das direções e das distâncias, nós podemos calcular as coordenadas tridimensionais de todos os pontos levantados. Além disso, também é possível registrar os valores de RGB de cada ponto, ou seja, a cor de cada ponto, bem como a intensidade de retorno do sinal do laser scanner. Nós temos sistemas chamados terrestres e temos sistemas aéreos. O nosso foco aqui nesta apresentação serão os sistemas terrestres. Como eu já disse para vocês, estes sistemas são popularmente conhecidos como laser scanner ou escaneamento a laser. Talvez seja mais prudente e mais correto nós chamarmos o processo de varredura, ou seja, utilizando o laser, a gente vai determinando vários pontos como se estivéssemos varrendo a superfície a ser determinada. Nesses sistemas, a gente vai usar equipamentos, técnicas de mensuração, técnicas de registro, de processamento e georreferenciamento dessas informações. Vocês podem ouvir também os termos LiDAR e LADAR para se referenciar a esses sistemas de varredura. Então vamos à nossa apresentação com o foco na varredura empregando-se um laser terrestre. Qual o produto que nós vamos ter após a execução de uma varredura laser? Serão as chamadas nuvens de pontos, ou seja, um conjunto de milhares de pontos com coordenadas x, y e z conhecidas, ou coordenadas polares, dependendo do equipamento, a intensidade do retorno para cada um desses pontos, a cor e, em alguns casos, até mesmo a temperatura dos pontos. Vamos dar um exemplo ou fazer uma comparação com uma estação total. Uma estação total permite a determinação das coordenadas x, y e z de um ponto através da medida laser. Isso com uma frequência que pode variar de 1 a 5 Hz, ou seja, de 1 a 5 pontos por segundo. Já um laser scanner, ele pode trabalhar com uma quantidade muito maior de pontos por segundo. No exemplo que nós vamos mostrar para vocês, usaremos um laser com uma frequência de medição de 0,36 MHz. Mas nós podemos encontrar no mercado alguns equipamentos que podem chegar a 2 MHz, ou seja, 2 milhões de pontos por segundo. Se eu pegar uma estação que mede a 5 Hz e quiser determinar 2 milhões de pontos, eu preciso ficar 555 horas fazendo o levantamento sem parar. Aqui temos um exemplo do resultado de um levantamento de laser scanner do Laboratório de Geodésia aplicado à engenharia. Nós vamos ver na prática como nós chegamos a dados parecidos ou semelhantes com este. Este é o nosso equipamento, um laser scanner BLK da Leica, que tem aquela frequência de mensuração que eu indiquei para vocês. Hoje a gente já encontra no mercado o que a gente chama de melhor dos dois mundos. A estação total junto com laser scanner. Por que disto? Porque a medida com estação total ainda é mais precisa do que com o laser scanner. Então os fabricantes estão fazendo uma junção desses equipamentos. É lógico que nestes sistemas a velocidade de observação é bastante alta, mas não comparável com um equipamento laser dedicado somente à leitura através de varredura laser. Quais são as etapas de um levantamento a laser ou de uma varredura laser? Primeira, sempre é o planejamento, como em qualquer atividade de engenharia. Tem que saber o que é pedido, local e outros elementos necessários para a execução do trabalho.
Também temos que ter cuidados com segurança. Nós estamos usando um equipamento que tem uma portadora a laser. E laser pode ser nocivo ao nosso olho. Então a gente tem que conhecer qual é a classe do laser que nós estamos utilizando, verificar, dependendo da classe, se há necessidade de solicitar uma autorização, uma autoridade responsável para execução e interdição de um espaço, e verificar as limitações que você vai trabalhar e as necessidades do local. Também precisamos definir o nível de detalhamento. Como assim? Nós podemos fazer varreduras com alta, baixa, média densidade de pontos. Isso vai depender do que você quer efetivamente do seu produto final. Quanto maior a densidade de pontos, maior o tempo de processamento e maior a dificuldade de trabalhar com esses milhares de pontos. Aí temos uma etapa que praticamente é a etapa de coleta de campo, o equipamento no local, medindo as feições que nos interessam. Essa coleta pode ser apoiada ou não. Apoiada significa que podem ter pontos com coordenadas conhecidas determinadas por técnicas topográficas ou geodésicas, o que acaba tornando o processo um pouco mais lento. Aí nós temos as etapas de registro e demais processamentos que são necessários para a geração do produto final, como filtragem para eliminar pontos que não são necessários. Temos a questão do controle de qualidade, que é muito importante em todo o trabalho de engenharia, e finalmente a geração de produtos e os formatos de entrega. Bom, a gente tem que pensar o levantamento por varredura como um levantamento 3D. Então, o que acontece? Eu quero levantar todos os detalhes tridimensionais de uma feição. Neste caso aqui, nós vamos ter o levantamento de um muro feito através de duas posições ou duas estações com o laser scanner. Por que duas? Porque dessa primeira eu vou ter o levantamento desta parte do muro, mas não consigo enxergar esta parte de trás. Então eu tenho que posicionar o laser em uma segunda estação de forma a poder levantar essa. Outra questão importante é que nossos equipamentos vão usar ou luz visível ou infravermelho próximo, e desta forma necessitam ter uma linha divisada direto do instrumento até o objeto que está sendo medido. Em algumas situações nós podemos ter obstruções que impedem que esse sinal chegue ao objeto e retorne ao nosso equipamento, como um móvel ou mesmo uma pessoa. Nesses casos a gente está gerando o que a gente chama de área de sombra. Vocês podem ver nessa figura aqui que existem algumas regiões mais escuras, são regiões onde nós não conseguimos realizar medidas devido à sombra ou objetos que obstruem a propagação do sinal. Vocês podem observar aqui que nós temos várias estações de observação para o levantamento laser scanner. Cada círculo deste aqui foi uma cena criada. Este é o levantamento de um laboratório de mecânica da universidade, onde nós encontramos diversos equipamentos que acabam gerando sombra durante o processo de levantamento. Dessa forma, tivemos que colocar diversas estações de forma a minimizar este efeito de sombra. Importante ter também em mente que quando eu estaciono um laser scanner e ele vai fazer o levantamento, ele vai ter um referencial próprio em cada uma das minhas ocupações. Então, nesse caso aqui, nesta ocupação do ponto A, eu tenho um referencial XYZ azul. Na ocupação do ponto B, outro referencial em verde. E vocês podem ver que esses referenciais são diferentes. E eu posso querer todo o meu objeto, todo o meu levantamento em um outro referencial. Então, isso nós vamos ter que fazer um processo chamado de registro, que é pegar todas as nuvens e transformar para o mesmo referencial. Aqui temos um exemplo de um levantamento laser executado de uma trincheira em construção na BR-277, próxima a Curitiba. Foram executadas 15 cenas e quando a gente descarrega no software, cada cena desta vai ter o seu referencial próprio. Assim, nós precisamos fazer o registro, ou seja, a união de todas estas cenas
de forma que elas possam compor uma nuvem final com a representação da área levantada. Esse registro ele vai poder ser executado de 3 formas diferentes. Manual, que é o que nós vamos mostrar para vocês, porque é mais didático, usando targets ou alvos ou algoritmos. Aqui nós vemos 2 nuvens, uma em laranja e outra em azul, que demonstram essa questão do sistema de referência diferente. Nós vamos ter que pegar essas nuvens e unir essas nuvens de forma que elas formem um único elemento, uma única nuvem só. O processo manual tende a ser mais rápido durante a coleta, visto que nós não precisamos colocar pontos de apoio ou targets na nossa área de levantamento. Trabalhar com nuvens que representam áreas ou superfícies complexas pode ser complicado na hora de fazer o registro, visto que a gente pode ter o que a gente chama de confusão espacial, ou seja, eu não consigo identificar como essas nuvens se encaixam. Nós também teremos dificuldades para trabalhar com superfícies homogêneas, como paredes, visto que a gente não tem elementos em comum em 2 cenas que facilitem a operação do registro. O tempo de processamento, pelo fato de ser um processo manual, tende a ser mais alto também e vai depender da habilidade do operador, o que terá influência no tempo também deste processamento. E existe a necessidade de sobreposição entre as nuvens. Nas 3 técnicas, teremos que ter sobreposição entre as nuvens. Aqui nós temos um exemplo usando targets ou alvos. Esses alvos foram colocados no Laboratório de Geodésia Aplicada à Engenharia para o registro de nuvens que nós estávamos utilizando para fazer testes de qualidade das nuvens de ponta. O uso de targets no processo de registro tende a tornar o processo de coleta de dados mais demorado, visto que nós precisamos fazer a medição da coordenada destes pontos usando uma técnica topográfica ou uma técnica geodésica. Temos que ter um bom planejamento da distribuição dos pontos, superfícies homogêneas, desde que bem sinalizadas, não são mais problemas para a gente, e o tempo de processamento também pode ser menor do que no tempo de processamento manual. Até mesmo o software pode fazer esse reconhecimento dos alvos e fazer o registro de forma automática. Recomenda-se ter sempre um mínimo de 3 pontos por cena. E também deve ter sobreposição entre as nuvens. Nós temos que ter cuidado para que os alvos não fiquem em áreas de sombra. E o tipo de alvo pode depender do tipo de equipamento que nós estamos utilizando. Empregando-se algoritmos. Ele pode ser mais rápido. Por que pode ser mais rápido? Porque a gente vai ter a necessidade de um planejamento de forma que tenha uma sobreposição, às vezes mínima e maior do que se eu for fazer, por exemplo, um registro manual. Essa sobreposição pode ser de 30% a 60%, sendo que na maioria das vezes é recomendável 60% ou mais. Superfícies homogêneas continuam a ser um problema quando a gente usa algoritmos. O tempo de processamento pode ser significativo, visto que a gente vai ter um alto volume de processamento matemático até conseguir fazer o registro. E a gente deve verificar porque às vezes os algoritmos podem registrar de forma errada as nossas nuvens. Então a gente sempre tem que checar para ver se tudo está de acordo com o esperado. No caso dos referenciais diferentes que a gente viu, o que é importante? Normalmente, esse registro é feito em relação à primeira nuvem. Eu pego a primeira nuvem e vou registrando todas as demais em relação a essa primeira nuvem. Mas em alguns casos, eu posso querer que esse registro não seja feito em relação à primeira nuvem, mas sim em relação a um sistema topográfico local ou um sistema geodésico. Assim, neste último caso, nós temos que ter necessariamente pontos nas nuvens conhecidos com coordenadas topográficas ou geodésicas determinadas.
Aqui temos um exemplo de pontos com coordenadas no sistema topográfico local determinadas através de radiação 3D empregando-se estação total. Essas informações são passadas ao software para que nós tenhamos a nossa nuvem georreferenciada. Aqui mais um exemplo de alguns pontos e suas coordenadas. Idem. E o controle de qualidade? Bom, todo trabalho de mensuração nós temos que ter um controle de qualidade. Então nós podemos fazer o quê? Por exemplo, tomar medidas independentes dentro da nossa área. Medir a distância entre dois pontos, usando trenas laser ou mesmo estação total. Verificar se as feições depois do registro elas estão efetivamente sobrepostas e usar elementos que tenham geometria conhecida, como portas, que normalmente a gente conhece qual a altura de uma porta, para checar o nosso trabalho. Existe também, em alguns casos, a necessidade de nós fazermos um controle de qualidade global. Imagine que nós estamos fazendo um levantamento laser de todo o centro politécnico. Para que eu possa fazer um controle de qualidade global, eu terei que ter, nesta área, uma série de pontos distribuídos determinados através de procedimentos de topografia ou geodésia, para que eu possa, dentro dessa área total, fazer a verificação das coordenadas desses pontos. É possível que quando a gente faça o levantamento com laser, essa nuvem de pontos, essa malha de pontos determinada, não cai exatamente sobre o centro do nosso alvo, que é o local onde nós conhecemos as coordenadas determinadas por topografia ou por geodésia. Nesse caso, nós vamos ter que usar um processo de interpolação para chegar a este valor de coordenada. Um terceiro elemento que devemos destacar é a diferença entre nuvens e as geometrias. Um levantamento a laser não fornece para nós um desenho CAD, ele vai fornecer uma nuvem de pontos. E a partir desta nuvem de pontos, nós podemos extrair as plantas, por exemplo, de uma edificação. Então, o laser scanner pode ser usado, a tecnologia de varredura, na pré-construção, por exemplo, a gente pensando num processo construtivo, determinando os modelos da superfície, determinando as áreas de estoque de material de corte e de aterro, durante a construção, para que a gente faça um controle do processo construtivo e após a construção, principalmente na execução de as-built ou construído. E hoje é muito utilizado em BIM, Building Information Modeling, ou modelagem de informações da construção, que nada mais são do que sistemas onde nós temos todas as informações de uma determinada obra, de um determinado projeto ou de um determinado edifício dentro de um computador, e a gente pode acessar informações, gerar relatórios, fazer planejamentos considerando este objeto como um todo. Vou mostrar um exemplo para vocês de aplicação da tecnologia laser num BIM, mas o chamado HBIM, de Historical BIM, que foi executado para a documentação arquitetônica do Museu Paranaense, ou de uma sala do Museu Paranaense como teste. Nós usamos levantamentos por varredura laser, topografia e fotogrametria, utilizando veículos aéreos não tripulados que vocês viram na aula anterior. E fizemos a geração de modelos para a entrada em um sistema BIM. Aqui temos o exemplo de uma sala do museu que foi levantada e nós temos alguns pontos com coordenadas conhecidas dentro desta sala. Aqui mais algumas cenas do levantamento laser de várias posições. Aqui temos o exemplo da determinação das coordenadas dos alvos utilizados no levantamento a laser, empregando-se uma estação total, bem como de um modelo gerado a partir da combinação do levantamento a laser e do levantamento realizado através de fotogrametria
com veículo aéreo não tripulado. Depois desses dados coletados, foi feita a modelagem geométrica desta sala para justamente aplicações voltadas a BIM. Então, para cada elemento que vocês podem ver nessa imagem, nós temos uma informação associada. Para a porta, qual é o tipo de madeira, qual é a sua altura, o número de dobradiças e coisas desse tipo. E, logicamente, a partir da nuvem de pontos, nós extraímos as geometrias, a planta baixa, o perfil e corte desta área. Vamos ver agora também uma aplicação de um levantamento laser terrestre na documentação arquitetônica da igreja de Santa Maria de Castrelos, na Espanha. Essa é uma igreja do século XIII e fica em Vigo, na Espanha. A igreja de Santa Maria de Castrelos ela é formada por uma nave, uma ápice circular e 3 portas com rosetas, extremamente detalhadas, conforme vocês veem nessa imagem aqui. Este é o interior da igreja e toda a parte externa e interna foi escanerizada. A primeira etapa para a gente executar esse trabalho foi o planejamento, sendo que foram executadas diversas cenas de diferentes posições para que fosse possível levantar todo o exterior da igreja, a parte do telhado, aqui existe uma região mais alta que é possível visualizar esta parte do telhado, bem como as cenas no interior da igreja. Vocês podem ver nesse slide a posição do laser scanner em algumas situações, como neste caso aqui, em cima de um muro ou na frente da porta da igreja. E aqui a tomada de dados. Para cada uma das posições definidas foi feito o escaneamento. Então, neste slide nós temos a fachada e parte da lateral direita e a lateral direita. Aqui temos telhado, lateral esquerda e o fundo da igreja. Nesse caso aqui temos a lateral esquerda e fachada. Observe que a gente está girando ao entorno do objeto para que possamos pegar todos os elementos que compõem esta feição, de forma a evitar áreas de sombra. Aqui é parte do interior, mais algumas do interior da igreja. E aqui já compondo todas essas cenas em uma cena única registrada e a posição das cenas ao redor da igreja. A partir desses elementos, é possível, por exemplo, gerar uma planta baixa da igreja, uma planta baixa cotada, que é uma informação muito importante para elementos que nós não temos esta informação. Seções também, como a seção leste-oeste da igreja, a parte norte e sul, e finalmente um perfil norte e sul da igreja, permitindo todo o detalhamento desta feição arquitetônica. Este exemplo é relacionado a justamente o que nós estamos passando atualmente, que é o surto de Covid. Então, em 2020, o mundo virou a cabeça para baixo e nós tivemos que aprender a conviver em uma pandemia. Então, como é que nós podemos empregar o laser scanner dentro de uma atividade que envolve a questão de Covid-19? Aqui na universidade nós temos vários grupos estudando questões relacionadas à Covid. Entre um destes grupos nós temos a avaliação e adaptação das instalações do setor de tecnologia e demais setores da universidade para a prevenção do controle da transmissão da Covid, principalmente relacionado à questão do uso de laboratórios didáticos. Para que possamos usar os laboratórios com segurança nesta época de pandemia, nós necessitamos fazer o planejamento do uso racional dos mesmos. Este planejamento é baseado no tamanho do espaço, na geometria do espaço, e esta informação pode vir de plantas. Porém, nas plantas nós não vamos encontrar normalmente
todos os equipamentos que existem dentro de um laboratório. Por isso a necessidade de realizar um levantamento tridimensional para a gente ter efetivamente a representação real deste laboratório. Assim, a partir dessas nuvens de pontos, são retiradas as informações da geometria das salas, bem como da posição dos móveis e equipamentos, como mostra esta figura aqui. Aqui temos um exemplo do resultado final para um planejamento de uso dos ambulatórios do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, com a indicação da posição em que deve estar pacientes, da posição que deve estar os veterinários durante o uso deste espaço. Com isso, nós terminamos esta apresentação sobre a varredura laser e agradecemos a atenção de vocês em mais esta aula. Até mais!